Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao meu canal Jornada Espiritual. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gislene Feitosa e aqui eu trago conhecimento bíblico, estudo e especificamente nessa série de vídeos que você vai acompanhar, eu tenho certeza, eu vou falar sobre o livro de Provérbios. E por que Provérbios? Calma, mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gislene Feitosa, eu estou hipnoterapeuta, mestre em Reiki e eu criei esse canal de jornada espiritual porque eu tive uma conexão muito forte com o Espírito Santo e um dos desígnios que foi me dado, foi me concedido depois de muita luta, muita relutância, foi trazer aqui mais conhecimento da Bíblia e mais conhecimento dos ensinamentos do grande mestre Jesus aqui para todos vocês, tá? Então aproveitem, antes já deixa o like nesse vídeo, se você ainda não me segue, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e levar para mais pessoas, ok? E vamos lá. Por que Provérbios? Porque todo mundo que me segue já nas redes sociais me perguntam, Gi, como que eu faço para ler a Bíblia? Ah, eu acho difícil, eu não consigo entender direito. E aí eu falei, começa por Provérbios. E aí algumas pessoas me perguntam, mas por que Provérbios? Porque Provérbios, ele vai te trazer ensinamentos de muita sabedoria que você vai conseguir aplicar para o seu dia a dia, que você vai conseguir se assimilar com o que você vive hoje, porque ele é muito atual. Eu até brinco que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de depois da manhã. Se você assistir, você vai ver que já aconteceu ali na Bíblia, tem uma história ali, entende? Mas Provérbios em especial é um queridinho, é o meu queridinho. Eu comecei por Provérbios, então peguei mais gosto, você vai pegar mais gosto de ler a Bíblia, vai começar a entender melhor e vai começar a aplicar, porque o mais importante de tudo não é ler a Bíblia todos os dias, sabia? Não é só ler não, é aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Esse é o mais difícil, tá? Por isso que Jesus falava tanto de hipocrisia, porque não adianta nada, eu falar e não fazer. E eu olhar ali o problema, o pecado do irmão, e eu aqui cheia de pecado não corrijo os meus, entende? Então, o mais difícil realmente é fazer. E todos nós estamos aqui para que possamos nos tornar seres melhores, para que a gente consiga nessa jornada espiritual realmente evoluir ainda nessa existência, tá bom? Então, chega de enrolação, agora que eu já falei, já me apresentei, vamos começar com Provérbios. Antes de mais nada, vocês precisam saber que Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, e o rei Salomão, ele é conhecido na história da Bíblia por ser o homem mais rico e mais sábio. Aliás, homem só não. Ele foi um grande rei, o mais sábio e o mais rico que existiu. Era filho do rei Davi, tá bom? Rei de Israel. E aqui já em Provérbios ele já fala tudo isso. E ele nos dá aqui a dica do que é o livro de Provérbios, que eu vou ler agora para vocês. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, a entender os pensamentos mais profundos. Então, por isso que quando eu falo que a Bíblia é importante, é justamente por isso. Porque Provérbios, ele nos dá um norte para que a gente aplique para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não está pensando demais, preocupado demais, sem saber o que fazer? Leia Provérbios, que você vai achar a solução, tenho certeza. E aqui ele continua. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos, honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos, esses desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então aqui ele fala já de início que a sabedoria
ela vai te ensinar muitas coisas, mas você precisa primeiro saber que Deus é acima de todas as coisas, como Jesus já nos trouxe. Primeiro, Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então ele fala, é preciso primeiro temer a Deus. Veja que esse temer aqui não é de pavor, de medo, mas sim de colocar a Deus em primeiro lugar, né? Tem um projeto para fazer, tá? Vou agir de acordo com o que Deus quer na minha vida, tá? Vou consultar primeiro aquele que já me viu no futuro. Vou fazer de acordo com o que Deus quer, não o que eu quero. Entendeu? Essa é a diferença. Quando vocês lerem, entendam o significado de cada palavra, para que vocês não tirem conclusões precipitadas, para que esse entendimento não vire algo negativo, porque a Bíblia toda é interpretativa, tá? Ela não diz exatamente, são palavras você interpreta de um jeito, o outro vai interpretar de outro, né? Mas tentem buscar o significado real de cada palavra para que vocês apliquem da melhor maneira possível na vida de vocês. E aí, continuando. A gente já começa com conselhos para os moços aqui na Bíblia, que seriam os nossos adolescentes, a pessoa que está iniciando essa jornada espiritual, essa jornada de vida adulta. E aí ele diz, meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Então aqui ele já começa com um grande saber que todo mundo já sabe, um grande versículo que existe na Bíblia, que é respeite teu pai e tua mãe. Mas respeitar é uma coisa, aqui ele tá falando outra. Escute. E escutar é diferente de ouvir. Vocês sabiam? O escutar vem de dar atenção ao que é dito pelo outro. O ouvir é o nosso sentido. Então, se você ouve qualquer barulho, você está ouvindo. Mas isso não quer dizer que você está prestando atenção naquilo que você está ouvindo. E aqui, quando ele fala escute, ele ainda continua. Escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz, tá? Então, escute o que o seu pai está ensinando para você, ele tem mais experiência. Um bom pai, uma boa mãe, eles querem o melhor para o filho. Jamais que ele vai dar um conselho errado, vai querer que você vá para um caminho errado. Então, se você passar a escutar o seu pai ou sua mãe, já iniciando na sua vida adulta, você vai se precaver de muitos obstáculos, de muitas dores possíveis que poderão ocorrer na tua vida. Porque a espiritualidade, ela vem com amor ou com a dor. E na maioria das vezes a gente, infelizmente, aprende com a dor. Que é fazendo do nosso jeito, não colocando Deus em primeiro lugar, porque aqui, se a gente colocar Deus em primeiro lugar, a gente segue esse ensinamento aqui. E a gente vai, né, viver com mais sabedoria. Não vai existir tanto sofrimento, entende? Quem é sábio, não sofre tanto quanto o tolo. O tolo, ele vai sofrer porque ele não sabe nem por que tá acontecendo aquilo com ele. Ele não entende, ele acha que é só com ele, que o mundo vai acabar, que dor insuportável. Entende a diferença? E o quanto é importante a gente começar a aplicar isso para nossa vida? Continuando. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles vão poder dizer para você assim, ó, venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Elas estarão acabadas, acharemos todo tipo de riqueza, encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubamos. E ele continua. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles não têm pressa de fazer o mal. Estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece por meio da violência é isto. Acaba sendo morto. Então, vejam o tanto de sabedoria que tem
do versículo 8º até o versículo 19. Ou seja, já tem todo um caminho para a gente se afastar dessas pessoas, tá? Os jovens, adolescentes, até mesmo as pessoas adultas que tenham, né, se envolvido com esse certo tipo de pessoa, para se afastar, porque o final vai ser uma coisa só. Ele fala, vai acabar sendo morto. Vão tirar sua vida por conta disso. Porque o que acontece com quem fica rico por meio de violência é isso. Ele já tá falando o que se você fizer isso, vai acontecer isso e acabou. Então não tem como, quando você é sábio, você não saber o que vai acontecer com você, entendeu? Quando a gente não tem sabedoria, a gente tem medo. Ou pessoas que não ligam pra medo e simplesmente vão lá e fazem. Que é o caso aqui, pra não fazer, tá? Quando a gente sabe que aquilo é ruim, a gente não faz. Isso é sabedoria. Ninguém coloca a mão dentro de uma bacia com água fervendo porque sabe que aquilo vai queimar. Agora, pega uma criança que ainda não tem sabedoria, ela não sabe discernir o que é certo, o que é errado, porque ela não sabe, porque sabedoria vem do saber. E ela vai e coloca a mãozinha ali. Ela vai acabar se machucando, porque ela não sabe. Então, você pode sempre escolher saber, ter sabedoria lendo e aplicando para a tua vida ou aprendendo pela dor. A escolha sempre será tua, mas eu ficaria com a primeira se fosse você, com a sabedoria, tá bom? Bom, no outro vídeo a gente vai vai terminar o capítulo 1, tá bom? Se você tá gostando, já deixa o like se você ainda não deixou, já se inscreva no canal, isso é muito importante, e já compartilha nos seus grupos de oração, com as amigas, os amigos, para que mais pessoas tenham sabedoria, porque quanto mais pessoas sábias, o mundo fica melhor, tudo fica maravilhoso e tudo vai girar em torno do que realmente Deus quer para as nossas vidas e não do ego, do egoísmo, do que eu quero, né? Então, façamos o bem para acolher o bem, ok? Fiquem com Deus, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.